Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos aprender de uma vez por todas sobre ortografia e acentuação. É uma matéria que cai demais, tanto em vestibulares quanto em concurso público, tá? Então a gente vai aprender esse guia completo para você nunca mais se esquecer e nunca mais errar questões sobre esse assunto. Então vamos lá começar com a acentuação gráfica. A acentuação, pessoal, ela existe para indicar a sílaba tônica, ou seja, a palavra mais forte, e para distinguir palavras que se escrevem de forma parecida. Então vamos lá. Para que serve o acento? O acento ele marca a sílaba tônica e ajuda a diferenciar palavras que, sem o acento, ficarem iguais no papel, mas têm sentidos e classes gramaticais diferentes. Um exemplo disso é público, tá? Porque público com acento tem sentido de audiência. E público, sem acento, tem sentido de verbo, de publicar. Mesma coisa. Secretária. Secretária com acento tem sentido de profissão. E secretária, sem um acento fica secretaria, que indica local e repartição. Então, por exemplo, vou pegar meu histórico escolar na secretaria, ou seja, está indicando um local. Então vamos lá. Qual é a estrutura da palavra e sílaba tônica? Primeiro, a gente tem que entender um pouco sobre essa classificação, tá? Que é a proparoxítona, paroxítona e oxítona. A oxítona é a palavra que tem a última sílaba acentuada. A paroxítona é a penúltima. E a proparoxítona é a antepenúltima, tá? Então vamos dar um exemplo aqui de proparoxítona. Médico. Observe que essa sílaba, a antepenúltima, é que é acentuada. Mesma coisa de lâmpada, rápido. Observem, todas são as sílabas antepenúltimas. Exemplo de paroxítona, cadeira. Onde está a sílaba mais forte? No deira. Cadeira. Lápis. Fácil. Observe que paroxítona é sempre a penúltima. E oxítona, né, é a última sílaba, como nós acabamos de falar. O exemplo disso é café, paletó, cipó. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar é que os monossílabos podem ser tônicos, né, pronunciado com força. Um exemplo disso é pés, pé, nós, luz ou átonos, pronunciados de fórmula fraca, como de, a, o. Só os tônicos entram nas regras de acentuação. Então vamos lá agora aprender as regras gerais de acentuação. Então vamos começar pelas proparoxítonas. É a regra mais simples de todas, tá? Todas são acentuadas, sem exceção. Ou seja, toda sílaba que é a antepenúltima, sem exceção, é acentuada. Como médico, lâmpada, pássaro, tráfego, pêssego. As oxítonas, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou em seus plurais são sempre acentuados, como sofá, cajá, está, café, jacaré, vocês, cipó, avô, paletó, também, ninguém, parabéns. Parabéns aqui sendo no plural, conforme está destacado aqui no material para vocês. E os monossílabos tônicos, tá? São acentuados sempre quando terminarem em A, E, O. Como, por exemplo, pá, má, gás, pé, fé, mês, pó, só, dó. E as paroxítonas são acentuadas todas as que não terminam em A, E, O, em ou ens. Justamente as terminações, tá? Preste bem atenção, as terminações das oxítonas. Aqui a lógica se inverte. Conseguiu entender? Então vamos lá. Terminações de paroxítonas que recebem o acento R, tá? Subindo aqui o material, só um minutinho. R, L, N, X, PS, ão, ian, uns, iu, iu. E os ditongos. Então vamos lá. Um exemplo de R, caráter, éter. Exemplo de L, fácil, amável, hífen, pólen, tórax, latex, bíceps, fórceps, órfão, órgão, sótãos, álbum, álbuns,
júri, vírus, lápis, história, séries, túneis. Vocês estão conseguindo entender? Vamos agora entender algumas regras especiais sobre o novo acordo ortográfico. Novo acordo que na verdade não é mais novo porque já tem um tempo que ele ocorreu. Então vamos lá. Vamos para a regra do hiato. Recebem acento agudo o i e o u tônicos quando formam sílabas sozinhas ou seguidos de s, sendo a segunda vogal do hiato. Então vamos lá. U, i e u. Então vamos lá. Saída, observem, que é o i. Baú, observem, que é o u. Saúde, país, juízes. Entendeu? E uma observação, elas não vão receber o acento se forem seguidas de NH, como rainhas, moinhos, nem se estiverem sozinhos, nem com S. Saiu. Então, o U divide a sílaba com I, não fica sozinho. Entendeu? Então, vamos falar agora sobre o acento diferencial, que é só mantido apenas para distinguir palavras que têm exatamente a mesma grafia sem um acento. Um exemplo disso é o por e o por, o pôde e o pode, o tem e o vem e o vem. Esse vem tem sentido de plural e esse vem singular. Aqui é plural, aqui singular. Tá bom, pessoal? Singular. Aqui é passado, aqui presente. Aqui é um verbo, verbo por. Aqui já é uma preposição. Conseguiram entender? E alguns verbos também sofrem essa transformação. Por exemplo, o verbo conter, deter, manter, intervir, no singular é acento agudo, tá? Já no plural, eles recebem o acento circunflexo. Por exemplo, no singular, contém, recebe o acento agudo. Detém, acento agudo. Mantém, acento agudo. Intervém, acento agudo, conforme está aqui no material. Já no plural, não é mais o acento agudo, é o acento circunflexo. Ou seja, eles detêm. Viu que muda o sinalzinho aqui, ó? Não é mais o acento agudo, e sim o circunflexo. Tá bom? Algumas mudanças críticas que teve no acordo ortográfico que rege atualmente. Algumas palavras perderam o acento, tá, em palavras paroxítonas, que são de tongos abertos, como ei, oi. Então vamos lá. Palavra ideia, jiboia, heróico, assembleia, todas essas palavras perderam o acento. Tá? E uma coisa que você tem que entender é que nas palavras oxítonas e monossílabos, o acento continua normalmente, como herói, papéis, dói, troféu, pastéis. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Também perderam o acento circunflexo, tá bom, pessoal? Hiatos, como o, que se repetem. Vou, enjoo, creem, leem, vem, não tem acento. Tá, pessoal? Não tem acento. Vogais U e I, após ditongo em paroxítonas, não tem acento mais, deixaram de ser acentuadas. Um exemplo disso é feiura. Feiura é um ditongo e não tem mais, tá? Não é mais acentuada, tá bom? Pessoal, uma coisa muito importante também que nós precisamos aprender é sobre o uso do S e o uso do Z. Então vamos lá. Quando nós vamos utilizar o S após ditongos? Então, coisa, nós temos o ditongo, encontro de duas. Nós temos um ditongo, encontro de duas vogais. Pouso, lousa, verbos de palavra com S no radical, como por exemplo pesquisa, pesquisar, análise,
analisar, sufixo es, esa, francês, poetisa, marquês. E quando a gente vai utilizar o Z? Em palavras que terminam com o sufixo es ou esa. Como, por exemplo, belo, beleza, ou rapidez. Verbos de palavras sem S no radical, como, por exemplo, atualizar, fatorizar. Entendeu? Outra palavra aqui também que a gente poderia falar, atualizar. Coisa muito importante também de nós entendermos é o uso do G e do J, tá? Terminações como ágio, égio, ígio, ógio, ujo, sempre com G, tá? Como, por exemplo, pedágio, colégio, relógio, refúgio. E substantivos com terminações em agem, igem e ugem, como, por exemplo, viagem, origem, ferrugem. Muita gente tem dúvida no viagem, a gente já vai entender. Quando nós temos que usar J? Em palavras de origem africana. Giló, canjica, pajé. E flexões do verbo jar. Então, viajar, eles viajar. Viajar, que eles viajem. Arranjar, arranjei. Então, se nós estivermos falando do verbo viajar, a palavra viagem vai ser com J, tá bom? Se a gente vai falando do substantivo, vai ser com G. Muito importante isso, principalmente na hora de escrever uma redação, na hora de responder uma pergunta, tá? Porque isso pode ser um tipo de pegadinha. Outra coisa muito importante para nós aprendermos é o uso do X e do CH, tá bom? Onde nós vamos utilizar o X? Geralmente, o X, pessoal, ele é usado após o ditongo, por exemplo, peixe, caixa, ameixa, e também é utilizado geralmente após o em. Por exemplo, enxame, enxada, enxofre. Já o CH é utilizado em palavras derivadas de outras com CH. Por exemplo, cheio. Cheio tem sentido também de encher, também tem sentido de enchente. Aí a gente utiliza, tá, o CH. Tá bom, pessoal? Aqui tem uns casos especiais, tá bom? Mas posteriormente a gente vai estar estudando sobre isso. Basicamente o que eu queria passar para vocês era todo esse material aqui, principalmente no que toca a acentuação gráfica e algumas mudanças, tá bom? Na ortografia. Na próxima aula eu vou estar respondendo algumas questões sobre esse tema para ver se realmente você conseguiu aprender de fato e não errar mais esse conteúdo que não é tão difícil e que cai demais em provas de vestibulares e concursos, tá bom? Se de alguma maneira essa aula foi útil para você, deixa aqui, tá, o seu comentário e o seu agradecimento, tá bom?